roteiro e edição por Indies BR. Nunca pegue o que não é seu. Escuta, tá gravando? Ok, ótimo. Oi, o meu nome é Elliot e eu vim compartilhar uma história com vocês. Primeiramente, o que falar de Miller Fantasy Park, não é mesmo? Um lugar cheio de fantasias, brinquedos, mascotes carismáticos e divertidos. E o responsável pelo maior trauma da minha vida. Hoje vou contar algo que aconteceu comigo há 18 anos atrás. E eu nunca esqueci. O ano era 1997. Era inverno e estava perto do Natal. Tinha crianças brincando na neve, se divertindo ou simplesmente enfeitando suas casas com a ajuda dos pais. E eu estava no silêncio confortável da minha residência, sentado numa poltrona em frente a uma lareira enquanto olhava para um relógio antigo. Eu nunca fui alguém tão sociável ou de muitos amigos, sempre preferindo ficar sozinho ou no conforto da minha casa antiga. Eu tinha e até hoje tenho um apreço por coisas antiquadas, pela forma ou história que aquilo tinha. Coisa de família, vai. Eu sou bastante introvertido, pra falar a verdade. E eu sempre era taxado como esquisitão da escola por isso, simplesmente por querer ficar no meu canto. Engraçado, né? Enfim. Em novembro, a minha professora disse que a turma ia ter um passeio escolar privado para o parque mais famoso da cidade, o maravilhoso Miller Fantasy Park. Dá um desgosto em falar o nome desse lugar, né? Todo mundo ficou feliz em ir ao local. Ia ser algo mágico e super divertido, não é? Cercado de atrações e eu sei lá o que mais, mas não pra mim. Eu estava meio relutante quanto a isso. Nunca tinha ido para aquele parque, nunca tinha ido para aquele lugar. E era algo que eu não tinha muita familiaridade. A minha professora, que era a única que sabia o que eu estava sentindo, me incentivou a ir, dizendo que é bom fazer coisas novas e que eu poderia criar memórias duradouras. Saindo da minha zona de conforto, no outro dia eu me arrumei, coloquei as coisas necessárias na minha mochila, entrei no ônibus e ele começou a levar eu e minha turma para o parque. No trajeto eu estava apenas vendo as coisas passarem, prédios e árvores da cidade. Eu estava no fundo do ônibus e o céu era nublado como cinzas de carvão. Como sempre, eu estava quieto e não falava nada, até o ônibus chegar no parque. A entrada era brilhante, literalmente, as bordas eram douradas e tinha a logo do parque lá em cima. Entrei junto com os outros colegas e logo na recepção levamos um susto de uma loba branca, gigante e parecia uma cartoleira, que mais tarde eu descobriria que era Miller, saindo de trás da porta e dando um susto em todos da turma. Ela ajeitou sua roupa e disse as seguintes palavras: "Oh, desculpe assustar vocês. Bem-vindos ao Miller Fantasy Park, o lugar mais incrível e mágico da cidade", disse a loba, com uma alegria bastante artificial. E ela continuou falando: "Primeiro de tudo, vamos fazer um pequeno tour pelo parque. Sigam-me." A turma toda começou a seguir ela, vendo as variáveis atrações e os lugares do parque, até a hora de todo mundo se divertir. Muitos brincavam nas atrações ou entre si. Eu estava sentado numa mesa afastada, observando tudo em silêncio, apenas pensando porque não interagia com as crianças da turma, falando consigo mesmo porque eu nunca consegui experimentar coisas novas ou fazer novos amigos. Quer saber? Talvez eu seja um esquisito mesmo. Tudo bem. Foi quando alguém apareceu atrás de mim. Uma raposa gigante com acessórios de palhaço se inclinou até mim e disse: Eu, com a cabeça baixa na mesa e com um olhar bem triste, acabei dizendo que não queria. Ele olhou para mim e disse: "Aconteceu alguma coisa?" "Olha, eu não sei. Parece que eu nunca me encaixo. Parece que eu nunca consigo me comunicar direito com as pessoas à minha volta. Eu nunca participo das coisas legais da escola. E, pra ser sincero,
Nunca me chamam. Me acham uma criança estranha demais. Às vezes eu me sinto muito excluído. A raposa olhou pra mim e disse: sabe, garoto, você não precisa da atenção das pessoas. Eu nunca vou parecer com você. Muita gente ou alguém específico nunca olhou na minha cara. Só porque eu era diferente dos demais. Você é especial, garoto. Acredite. Por um breve momento, a conversa foi tomada pelo silêncio. Agora, por que não vai brincar nas atrações? Tem várias coisas legais por aqui. Eu simplesmente fiquei de olhos arregalados. Eu não esperava que ele ia ouvir e compreender a minha situação. Quando ele estava saindo, eu gritei: espera! A raposa falou: sim. Qual o seu nome? O meu nome é Luffy. É a primeira vez que me vê. O meu nome é Elliot. É um prazer. Certo. Você não sabe como pode ser arrancada de você. Bem, eu sinceramente não entendi essa frase, mas eu deixei passar. Eu fiquei distraído por algum momento, e no lugar da raposa estava uma simples pelúcia. Quando eu notei o boneco, eu o peguei do chão. Do nada havia um boneco ali? É claro que, do meu jeito, eu tentei achar o dono. Falei com os funcionários e mostrei para todas as crianças, mas não encontrei o dono. E como eu não achei de quem era, eu fiquei com o boneco. Afinal, ele tinha uma estética bem antiga e eu gostava de coisas antigas. Depois de brincar nas atrações e conhecer alguns personagens, tipo bater um papo com uma guaxinim garçonete, eu cheguei em casa e deixei minha nova pelúcia na prateleira. E como estava bem tarde, eu fui dormir. Quando eu apaguei a luz e me deitei, eu senti um ar pesado no quarto. É claro que eu fiquei desconfortável com aquilo, mas como eu estava com muito sono, eu acabei dormindo. De madrugada, fui acordado por um estrondo no meu quarto. Eu acordei no susto, e aquela pelúcia estava em cima de mim. Tipo, como ela foi parar em cima de mim? Eu tinha colocado ela na prateleira, certo? Eu coloquei ele no lugar, mas que aquilo foi estranho foi. Analisando agora, ele não parecia nada normal, principalmente depois de tudo que eu passei por causa dele. E que vocês vão descobrir mais lá pra frente no vídeo. Mas vou falar pra vocês, ele não era um simples boneco. Tinha algo a mais naquela coisa. Voltando. Voltei a dormir. Eu estava numa espécie de sonho. No sonho, eu tinha acordado, mas eu não estava na minha casa. O ambiente era numa cabana velha, e com um grande cheiro de mofo e outra coisa que cheirava a carne podre. Eu andei por aqueles corredores. Eu tentei chamar meus pais ou alguém que estivesse ali, mas não tinha ninguém. Oi! Alguém pode me ouvir? Eu abri a porta da cabana e percebi que estava no meio da floresta, enquanto chovia muito, e eu decidi atravessar a floresta. Vai que eu achava ajuda. Enquanto eu caminhava, o ar era pesado. Chuva e raios caíam ao mesmo tempo, e sabe o pior? Eu sentia tudo. Caminhando ainda mais, eu achei a mesma pelúcia que eu tinha encontrado no parque. O que ela estava fazendo no meu sonho? De repente, ela começou a se contorcer, seus membros esticando de forma bizarra e horrenda. Sangue saía do corpo dela de todos os lados, até virar uma criatura grotesca, sem pernas e com um semblante que não era daquele mundo. O meu sangue gelou e a minha primeira reação foi correr. Correr o mais rápido que eu podia, mas quanto mais eu corria, mais perto ela estava. E ela parecia cantar a cada passo meu. Antes que eu pudesse chegar na porta da cabana, ela me pegou e começou a me despedaçar ali mesmo. A dor era insuportável, cara. A cada puxão de dentes que ela dava em minha carne, eu gritava, mas cada grito saía abafado. Eu acordei suando na cama e tinha arranhões profundos nos meus braços e nas minhas pernas. Eu quase entrei em desespero. Mas o que estava acontecendo? Sem pensar duas vezes, eu peguei aquele boneco e joguei no lixo. Era algo aleatório jogar um boneco no lixo por causa de um pesadelo? Pra mim não. Esse boneco parecia tão inocente no começo,
e depois parecia amaldiçoado. E quando eu fui mostrar as feridas para os meus pais, elas não estavam mais lá. Quando passou o dia, eu fui dormir e fui transportado para o mesmo pesadelo. Mas tudo parecia mais mórbido e eu não conseguia ver nem meu próprio reflexo. Tudo parecia mais podre e o cheiro era pior. Quando fui abrir a porta de saída da cabana, tinha apenas um corredor completamente branco na minha frente. Eu andei por esse corredor e a cada passo que eu dava, mais frio eu sentia e meu corpo estava apodrecendo mesmo estando vivo. Eu reparei também que do lado das paredes tinha outras criaturas, iguais àquela que me atacou no primeiro sonho. Elas pareciam simplesmente flutuar, não pareciam ter rumo algum. E tinha muitas, milhares delas flutuando do meu lado. E como eu estava em completa agonia, andando por aqueles corredores, morrendo aos poucos, elas riam. Riam e riam muito do meu sofrimento. Eu sentia que cada vez que eu andava, mais as gargalhadas aumentavam. E partes do meu corpo, ossos, carne, tudo caía no chão, como se fosse apenas... eu não sei como descrever. Eu só sei que quando eu cheguei no final do corredor, tinha apenas uma placa velha, escrita o seguinte: apodreça e seja miserável igual a mim. Mas será que era aquele boneco? Quando eu tentei retornar, não tinha mais corredor e aquela mesma criatura apareceu, sorrindo para mim, enquanto eu estava em estado de decomposição e meus membros caíam com uma facilidade tão grande que parecia que eu era de massinha. Daí, eu acordei, chorando, com os olhos vermelhos de dor e com as veias pulsando no corpo, com os mesmos ferimentos da noite anterior e sangrando da boca aos ouvidos. E do lado, aquele maldito boneco. Ele estava me matando. Eu comecei a chorar de forma incontrolável. O que esse boneco queria comigo? Meus pais foram correndo até meu quarto para ver o que tinha acontecido. E adivinha? Não tinha nada. Como se tudo não passasse de um sonho. Tudo piorou na noite seguinte, quando eu fui transportado para o mesmo pesadelo infernal. Mas dessa vez, eu estava pálido. Eu não tinha minhas pernas. Não conseguia falar. Minha língua parecia cortada. E eu apenas flutuava e atravessava as paredes. E é nisso que eu acabei achando o lugar onde estava cheirando muito mal. Eu encontrei o corpo do meu pai e da minha mãe, despedaçados no chão e todos com uma expressão de dor. E era para eu sentir alguma coisa, mas eu não sentia nada. Parecia mais uma casca de mim mesmo. Flutuando pelos corredores, eu achei uma porta que estava arrancada e jogada no chão. E parecia a do meu quarto. Na verdade, todo o ambiente ao redor parecia a minha casa. A lareira, a poltrona, tudo que eu gostava estava ali. E dentro do meu quarto estava aquele boneco, em cima da minha cama. E ele me notou e começou a falar as seguintes palavras: você me tirou de lá. Obrigado. Agora eu queria retribuir o favor. Venha comigo, mesmo que agora você seja só uma carcaça igual a mim. Tudo ficou branco e eu acordei. E não conseguia me mexer, apodrecendo vivo, com os mesmos sintomas das noites anteriores e com os olhos arregalados. Igual no sonho, a porta também havia quebrado, e do lado da minha cama estava o Weasley, me observando e disse olhando para minha alma: você foi bem prudente, achou mesmo que levar os seus cargos e sair impune, e agora como você está, quase morrendo. Eu vou aqui, você vai fingir que isso nunca aconteceu. E se você é pirâmico, eu vou terminar o serviço pessoalmente. Eu estava em choque. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar, sentindo-me em completa impotência. E então, eu desmaiei. Quando eu acordei, estava tudo normal. Meu corpo estava saudável, mas meu psicológico destruído. Eu não sentia mais alegria em comer, falar, nada. Era como se aquela criatura tivesse levado minha alma também. A coisa ficou tão feia que meus pais consultaram vários psicólogos, mas nenhum deles pôde me ajudar. E é assim até hoje.
Então fica o recado. Por favor, nunca, jamais pegue o que não é seu. Mesmo que não pareça ter dono, as coisas podem ficar bem feias e a conta que você pode pagar vai ser bem cara.